Olá, eu sou Leonan Brasileiro, aluno do curso de Licenciatura em Educação Física da Unicesumar. Meu RA é o 25-27-98-05-5. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a abordagem crítico-superadora na educação física, proposta pelo coletivo de autores. Vamos lá? A abordagem crítico-superadora surgiu no início da década de 90, como uma resposta às críticas ao modelo tradicional esportivista da educação física escolar, que valorizava apenas o rendimento e o desempenho motor. O seu principal marco é o livro Metodologia de Ensino da Educação Física, publicado em 1992 pelo chamado Coletivo de Autores, formado por nomes como Walter Bratt, Lino Castellani Filho, Celi Tafarel, Carmen Soares, dentre outros. Esse grupo propôs uma nova forma de entender a educação física, não como uma simples prática corporal, mas também como uma ação educativa e social, capaz de contribuir para a transformação da realidade. A base teórica da abordagem é o marxismo e o neomarxismo, inspirando-se na pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani e também nas ideias de José Libânio. Saviani defendia que o papel da escola é garantir o acesso ao conhecimento sistematizado, permitindo que o aluno compreenda o mundo para poder transformá-lo. Já Libânio reforça que a educação física é a mediação entre a teoria e a prática, ou seja, ela precisa ajudar o aluno a entender as contradições da sociedade. Essa concepção também dialoga com o que Paulo Freire dizia, ao valorizar o diálogo, a consciência crítica e a praxis transformadora. O que o coletivo de autores faz é levar essas ideias para dentro da educação física escolar. O principal objetivo da abordagem crítico-superadora é formar sujeitos críticos, autônomos e conscientes, capazes de analisar a realidade social e agir para transformá-la. Porque a gente lembra o que Paulo Freire já dizia lá na Pedagogia do Oprimido, que o objetivo da pedagogia deve ser transformar, a educação para transformar o aluno. Então a educação física nesse sentido, ela passa a ter como eixo a cultura corporal do movimento, entendida não apenas como pelo corpo biológico, mas como uma expressão histórica e cultural. Assim, ao estudar esportes, danças, lutas, ginásticas, jogos, o aluno aprende não só a praticar, mas também a compreender todo um sentido social e político por trás daquela manifestação, por trás dessas manifestações. A metodologia se organiza pela tematização, um processo que une a teoria e a prática, que a gente chama de praxis. Cada aula parte de um tema da cultura corporal, como o exemplo futebol, ou outros esportes coletivos semelhantes, danças, lutas, enfim. Nesse exemplo do futebol, o professor, antes de trabalhar, ele pode perguntar: o que vocês sabem sobre o futebol? Por que esse esporte ele é tão valorizado no Brasil? A partir das respostas, o professor introduz o conhecimento científico, propõe a vivência prática e depois os alunos eles vão refletir sobre o que aprenderam, discutindo exemplos sobre questões sociais, econômicas, culturais, que envolvem o futebol no nosso país, como o acesso aos clubes, por exemplo, o papel da mídia e as desigualdades existentes nesse contexto. Esse momento de reflexão crítica é o que chamamos de catarse, quando o movimento deixa de ser apenas físico e se torna consciência social. Os conteúdos trabalhados são as manifestações da cultura corporal, jogos e brincadeiras, esportes, ginásticas, lutas e danças. Esses conteúdos devem ser tratados de forma crítica e contextualizada, considerando a classe social, a cultura local e as experiências dos alunos. O objetivo é garantir que todos tenham acesso às práticas corporais que antes eram restritas a determinados grupos, compreendendo seus valores sociais, culturais e políticos. Bom, a avaliação na abordagem histórico-crítica, ela é processual e formativa. O professor ele observa como cada aluno avança, respeitando seus conhecimentos e seus ritmos individuais. Ele leva em conta que cada aluno tem uma história diferente com a cultura corporal. Por exemplo, o aluno que já pratica o futebol fora da escola vai ter uma compreensão inicial diferente de um aluno que nunca jogou. O papel do professor é observar esse avanço de cada um. A avaliação, portanto, é formativa e processual, respeitando as diferenças, mas sempre buscando o desenvolvimento coletivo e crítico. Nessa abordagem, mais importante do que medir o desempenho físico é avaliar o desenvolvimento da consciência crítica e a participação e o envolvimento dos alunos. Em síntese, a abordagem crítico-superadora entende a educação física como uma ação educativa, política e transformadora. Ela ultrapassa o simples ato de se mover, porque ela ensina ao aluno a pensar sobre o sentido do seu movimento no mundo. Assim, corpo e consciência caminham juntos na construção de uma sociedade mais justa e participativa. Muito obrigado.